Nosso objetivo nessa unidade 3 é apresentar algumas formas de classificação de escoamentos segundo alguns critérios. Se o escoamento conseguir ser classificado dentro de alguns critérios, que são basicamente o grau de instabilidade, variações em relação ao tempo, variações em relação ao espaço e ao número de dimensões relevantes, então se nós trabalharmos dentro desses 4 critérios, conseguindo encaixar determinado escoamento em determinada classe, há uma grande possibilidade de nós reduzirmos o tamanho das equações que a gente vai trabalhar no futuro e, consequentemente, tornar essas equações um pouco mais simples de serem matematicamente resolvidas. Então, o principal objetivo dessa unidade 3 é apresentar esses critérios de classificação de escoamentos para que a gente possa simplificar as equações de dinâmica dos fluidos que a gente vai trabalhar no futuro. Bom, no começo de tudo, nós vamos citar o experimento de Reynolds, um experimento realizado no século XIX, onde o cientista ele injetou um corante num determinado escoamento de água. Então, basicamente, o que se tinha era isso, um tanque de paredes transparentes, de forma que ele pudesse visualizar a água dentro desse tanque. Ele fez passar por dentro desse tanque um tubo também de parede transparente, portanto um tubo de vidro, e em determinada posição desse tubo ele injetou um corante, né? Então havia injeção de corante a partir desse ponto do tubo. O objetivo do Reynolds era verificar qual era a trajetória seguida pelo corante e, por analogia, tentar entender como que ocorria o movimento da água dentro desse tubo. Então, numa primeira situação, ele liberou a água com uma velocidade muito baixa. Então, a água dentro desse tubo, ela corria ou escoava com uma velocidade muito baixa. Como que ele fez isso? Colocando uma pequena declividade no fundo desse tanque, né? Desse tanque até parece aqui um aquário. Então, ele colocou uma pequena declividade no fundo desse aquário, de forma que a água escoasse dentro desse tubo transparente com uma velocidade muito pequena. E aí ele injeta o corante a partir desse ponto. Então esse aqui é o ponto de injeção do corante, esse ponto que a gente destaca aqui. Quando a água tem velocidade muito pequena dentro do tubo, ele percebeu que ele conseguia enxergar a trajetória seguida pelo corante. E que essa trajetória seguida pelo corante era praticamente paralela à parede da tubulação de vidro. E chamou esse escoamento com baixa velocidade, onde ele conseguia enxergar a trajetória seguida pelo corante após ser injetado dentro do tubo, de escoamento laminar. O que ele fez foi aumentar aos poucos essa velocidade, aumentando a inclinação desse tanque de fundo. Com isso, ele conseguia aumentar a velocidade da água dentro da tubulação. E em determinado instante, onde essas velocidades já eram maiores, ele lançava o corante, ele injetava o corante dentro da tubulação e ele percebia que esse corante ele perdia a forma que ele tinha anteriormente, misturando-se com mais rapidez dentro do escoamento. Portanto, ele não conseguia, nessa segunda situação, enxergar claramente a trajetória descrita pelo corante. Mais ou menos o que nós temos nessa figura aqui, onde o corante se misturava com maior facilidade ao escoamento da água dentro do tubo. Então ele percebeu que nessa segunda situação, essa mistura do corante rápida dentro da tubulação era proporcionada por movimentos do próprio fluido, por movimentos da própria água que facilitavam essa mistura. E conforme nós podemos ver nessa imagem, os movimentos são instáveis, então há uma certa instabilidade nos movimentos que facilitam a mistura do corante lançado, injetado ali dentro do fluido. Esse escoamento mais instável, ele chamou de escoamento turbulento, um escoamento que era verificado quando as velocidades dentro da tubulação eram velocidades maiores. Então, aqui nós temos imagens desse experimento de Reynolds replicado, aqui numa situação de escoamento laminar, onde a trajetória do corante lançado na tubulação é uma trajetória claramente definida e mais ou menos paralela à parede da tubulação. Nos escoamentos laminares, os perfis de velocidade em cada seção transversal ocorrem com
velocidades praticamente paralelas entre si e também paralelas à parede da tubulação. Então aqui nós teríamos um perfil de escoamento laminar. Note que as velocidades são paralelas entre si e paralelas à parede da tubulação. Na figura de baixo, a gente visualiza o corante lançado numa situação onde a velocidade é maior, portanto, numa situação onde o escoamento é turbulento. E, dessa maneira, a gente não consegue perceber claramente a trajetória seguida pelo corante como acontecia lá no escoamento laminar. Veja que aqui na situação de baixo, a figura de baixo, o corante ele se mistura rapidamente com a água, perdendo a visibilidade da sua trajetória. Isso ocorre porque os movimentos de fluido nessa situação são movimentos mais instáveis que acabam proporcionando essa mistura do corante. Então, no escoamento turbulento, a movimentação de fluido não segue exatamente velocidades paralelas entre si, velocidades dispares, mas uma movimentação com uma certa instabilidade que, no caso do corante, é responsável por misturar rapidamente esse traçador, esse corante, dentro da tubulação. Então, o que seria um escoamento turbulento? O que seria o fenômeno de turbulência? Ele poderia ser traduzido em algumas características que nós vamos citar aqui. A turbulência nos fluidos é um fenômeno caracterizado por movimentos complexos dos fluidos, sendo que esses movimentos apresentam diversas escalas de comprimento. Então, a chamada multiplicidade de escalas é uma característica da turbulência nos fluidos. E esses escoamentos são naturalmente instáveis. Então, a presença de movimentos complexos, de escalas de comprimento, nós vamos comentar daqui a pouco que vem a ser, e na instabilidade desses escoamentos, caracterizam o fenômeno de turbulência nos fluidos. O que seria, então, uma escala de comprimento? Seria um diâmetro aproximado de um movimento turbulento formado em determinado escoamento, ou de um turbilhão, conforme nós notamos, formados nesse escoamento. Então veja que aqui a gente tem um escoamento na superfície livre de um rio e temos diferentes escalas de comprimento. A gente percebe aqui na superfície esse turbilhão, esse turbilhonamento. Esse turbilhonamento ele tem um diâmetro L1. Então L1 é uma escala de comprimento desse escoamento. Aqui nós temos um outro turbilhão, a gente percebe um outro turbilhão. Esse turbilhão ele tem diâmetro L2. L2 é uma outra escala de comprimento desse movimento turbulento. Aqui nós percebemos um outro turbilhão, e esse turbilhão ele tem um diâmetro L3. Então L3 é uma escala de comprimento desse movimento turbulento. E se a gente perceber, há outros turbilhões maiores, outros turbilhões menores num escoamento turbulento. A gente pode notar que aqui há uma espécie também de um turbilhão que teria aqui um comprimento L4, se nós notarmos aqui um comprimento L4 desse movimento turbilionar que nós destacamos aqui nessa figura, nessa parte da imagem. Então, os escoamentos turbulentos, eles apresentam estruturas de movimento turbilionares que têm diferentes diâmetros. Esses diferentes diâmetros são as chamadas escalas de comprimento. Então, quanto mais turbulento for um escoamento, quanto mais instável for um escoamento, mais escalas de comprimento ele vai apresentar, porque ele apresentará turbilhões com diâmetros diferentes, desde os grandes turbilhões com diâmetros maiores até turbilhões microscópicos com diâmetros imperceptíveis. Vamos ver esse filme aqui, que ele vai nos elucidar a formação de diferentes escalas de comprimento num movimento turbulento. Então, pessoal, nesse filme a gente visualiza a oscilação de uma bola ou de um cilindro, Então nós temos um cilindro que oscila e conforme vocês podem ver, a sua oscilação ela gera no fluido ao redor. Esse fluido ao redor pode ser o ar, pode ser a água, se esse cilindro estiver submerso, Então a gente nota aqui uma espécie de cilindro ou de uma esfera, que está oscilando. A sua oscilação ela vai gerar diferentes escalas de comprimento
naquele escoamento induzido pelo seu movimento. Veja que aqui nós temos uma determinada escala de comprimento, uma estrutura com determinada escala de comprimento, aqui uma outra escala de comprimento maior do que essa anterior e várias estruturas turbilionares formadas no entorno desse elemento, cada uma com diâmetro diferente, portanto com diferentes escalas de comprimento. Aqui a gente percebe outra estrutura turbilionar aqui nessa posição. Então eu vou repetir aqui o filme para que a gente possa ver as diferentes escalas de comprimento induzidas pela movimentação desse objeto em determinado fluido. Então aqui a gente percebe com mais clareza essas diferentes escalas de comprimento formadas no movimento turbulento induzido pela oscilação desse cilindro ou pela oscilação dessas esferas. Então, os escoamentos turbulentos, eles apresentam estruturas de movimento complexas com diferentes diâmetros, né? Essas estruturas são turbilhões, estruturas turbilionares com tendências de recirculação que vão ter diâmetros diferentes. Esses diferentes diâmetros são as escalas de comprimento desse movimento. A gente percebe, então, a formação de diferentes estruturas complexas, estruturas turbilionares. Bom, aqui na sequência a gente vai fazer a definição de linha de corrente. O que vem a ser linha de corrente? A linha de corrente é uma linha imaginária, mas que vai nos ajudar a visualizar um escoamento. Ela tenta nos indicar qual é a trajetória seguida pelas partículas de fluido num determinado escoamento. Então, a linha de corrente é uma linha virtual, uma linha imaginária, que vai tangenciar os vetores de velocidade ao longo do escoamento. Então, o que nós percebemos aqui em vermelho são vetores de velocidades pontuais. Nesse ponto, tem uma determinada velocidade que ocorre nessa direção e nesse sentido. Nesse outro ponto, uma determinada velocidade pontual que ocorre nessa direção e nesse sentido. Nesse outro ponto, uma outra velocidade pontual que ocorre nessa direção e nesse sentido. Se traçarmos, então, uma linha que tangencia esses vetores de velocidade ao longo do escoamento, portanto, em diferentes pontos, essa linha vai nos indicar para onde o fluido está escoando. Essa linha é, portanto, uma linha de corrente, certo? É uma linha que auxilia a entender as trajetórias seguidas pelas partículas de fluido que estão dentro de um escoamento. Aqui a gente percebe, por exemplo, a movimentação de uma bolha de sabão, por exemplo, que está descendo no ar, né? Então nós temos aqui a bolha de sabão. Essa bolha de sabão ela tem ar dentro dela e ela está, no caso, descendo no ar. Quando ela desce no ar, ela induz o movimento do ar no seu entorno. Então esse movimento ele é ilustrado por essas linhas de corrente que nós percebemos aqui em preto. Nota que o movimento descendente dessa bolha de sabão no ar induz com que o ar desvie da bolha de sabão, produzindo, após a bolha de sabão, estruturas turbilionares, como essa que a gente verifica aqui e como essa outra estrutura de maior escala de comprimento que a gente verifica um pouquinho mais distante da bolha de sabão. E de forma interessante, como há ar dentro da bolha de sabão, formam-se duas estruturas turbilionares recirculantes dentro da bolha, induzido pelo movimento do ar externo a essa bolha. Então há ainda, nesse caso, uma transmissão de tensões cisalhantes entre o ar externo, ou entre o fluido externo e o fluido interno, induzindo essa movimentação recirculante de duas bolhas de recirculação do lado de dentro da bolha de sabão. Então a gente percebe que as linhas de corrente, que são essas linhas pretas traçadas aí, elas nos ilustram o movimento que o fluido segue nesse tipo de escoamento, ou seja, elas são ilustrativas do escoamento, embora sejam, obviamente, linhas imaginárias, mas ao traçar essas linhas de corrente a gente consegue entender com maior facilidade o que está ocorrendo com o escoamento em questão. Uma outra definição interessante, que é a definição de vorticidade. Nós vimos que as estruturas turbilionares que são formadas, vamos até retornar aqui ao slide anterior,
são estruturas que tendem a ser recirculantes, são estruturas que tendem a mostrar a recirculação de fluido, certo? E essa tendência do fluido girar em torno de um eixo gera uma variável chamada de vorticidade, que é calculada como sendo a letra ômega minúsculo, no alfabeto grego, como sendo a diferença entre dois gradientes de velocidade. O gradiente da velocidade pontual U na direção Y e o gradiente de velocidade pontual V na direção X, certo? A velocidade U é aquela velocidade aqui na direção X, conforme a gente costuma trabalhar, certo? Então, nós temos uma velocidade na direção X, que é a velocidade U, e a componente de velocidade na direção Y, né? Que seria essa velocidade V. Se a direção for, por exemplo, a direção vertical, a gente teria um componente de velocidade W, mas aí a gente não confunde com ômega, certo? Seria um componente de velocidade W ou VZ, e apareceria aqui no lugar de Y o DZ. Então, nós temos um espaçamento em Y e um espaçamento em X. Se nós pegarmos as diferenças das velocidades em X dividida pelo espaçamento em Y, é o que nós temos aqui. É o que nós temos aqui nessa passagem, certo? A diferença de velocidades em X dividido pelo espaçamento em Y entre diferentes partículas ali do escoamento. E pegarmos a diferença de velocidade em V e dividirmos pelo espaçamento em X, que é o que nós temos aqui, e subtrairmos essas duas relações, a gente tem a variável conhecida como vorticidade, portanto, calculada como sendo a diferença de velocidade por uma diferença de espaço, portanto, em metro por segundo, que é a unidade de velocidade, por metro, que é a unidade da diferença entre dois espaços, que é a unidade do espaçamento, certo? A vorticidade, ela é, então, um indicador da tendência que o fluido tem de girar em torno de um eixo. Então, aonde o fluido efetivamente gira em torno de um eixo, é onde nós temos vorticidades grandes, certo? Então, a vorticidade, assim como a linha de corrente, ela é uma variável que permite que a gente consiga visualizar o escoamento dentro de uma tubulação ou escoamento em torno de objetos, por exemplo. Porque onde essas vorticidades forem grandes, isso vai indicar uma tendência do fluido girar, a tendência do fluido recircular dentro do escoamento. É o que a gente observa aqui nesse escoamento em torno de uma placa rombuda, ou pode ser aqui um edifício, pode ser um pilar, por exemplo, certo? Onde o fluido ele tende a desviar dessa placa rombuda, ou desse que é esse pilar, essa estrutura, e apresenta movimentos de recirculação imediatamente após o seu desvio a esse obstáculo, certo? Aqui, com tendências mais amarelas e vermelhas, vorticidades positivas, conforme a gente pode ver nessa escala de cor, e essas vorticidades positivas indicam a tendência de girar em sentido horário. Então, aqui há uma tendência do fluido girar, conforme a gente até pode ver pelos vetores de velocidade, uma tendência do fluido girar em sentido horário. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. A tendência do fluido girar ocorre aqui em sentido horário. Portanto, são as vorticidades positivas. E do lado inferior do obstáculo, aparece uma tendência de girar, conforme nós podemos observar pelos próprios vetores de velocidade, uma tendência de girar em sentido anti-horário. Então, há uma tendência de giro em sentido anti-horário, expressando uma vorticidade negativa, mas com magnitudes muito próximas. As tendências de giro na parte de cima são muito próximas das tendências de giro na parte de baixo. Podemos ver que está ali, um valor máximo em torno de 0,80, aqui em torno de 0,81, menos 0,81, certo? Só que o sentido dos giros são diferentes. Então, quando a vorticidade é negativa, não significa que ela é baixa. Significa que o sentido de giro, ou a tendência de girar, ocorre no sentido anti-horário. Quando a vorticidade é positiva, indica que o sentido do giro tende a ocorrer em sentido horário. A tendência de giro é em sentido horário, com vorticidades positivas, e em sentido anti-horário, com vorticidades negativas. Aonde essa tendência de giro é praticamente nula, seria naqueles pontos onde a vorticidade é efetivamente zero, onde ela assume aqui um valor de zero. Aí realmente não há, nesses pontos de vorticidade nula, a tendência do fluido girar em torno de um eixo,
certo? Quais seriam esses pontos? Esse alinhamento aqui, por exemplo, seria um alinhamento onde a gente teria vorticidade praticamente nula, não há tendência do fluido girar em torno de nenhum eixo nessa posição, onde as trajetórias das partículas de fluido são praticamente paralelas entre si, conforme nós podemos observar pelos vetores, certo? Então, nessas situações onde essa tendência de girar é muito fraca, as vorticidades tendem a zero. Então, a vorticidade é uma outra variável que é derivada de gradientes de velocidade, né? Ela depende aí dos gradientes cruzados, vamos dizer assim, de velocidade, porque a velocidade u com y, a velocidade v com x, né? A diferença entre esses gradientes, mas que mostram essa tendência do fluido girar em torno de um determinado eixo. Para a gente entender melhor, vamos ver esse filme que mostra o escoamento em torno de uma placa rombuda, que seria essa placa retangular, certo? Muito parecido com essa figura que a gente ilustra aqui, e esse filme ele vai mostrar a vorticidade, e nós vamos ter uma noção de como essa variável chamada vorticidade, ela permite para a gente visualizar o escoamento. Então aqui nós temos o obstáculo, e essas figuras que aparecem coloridas aí, elas são indicadores da variação de vorticidade, certo? Então vamos colocar aqui o filme para rodar, para a gente ver como ocorre essa variação de vorticidade à medida que o fluido contorna um objeto, um obstáculo retangular. Nota a formação de tendências de giro, tendências de recirculação no sentido horário e tendências de recirculação no sentido anti-horário. Quando as vorticidades aparecem azuis com valores negativos, a tendência de recirculação é no sentido anti-horário. Quando ela aparece de cor laranja, vermelha, amarela, a tendência de recirculação é no sentido horário, certo? Então, veja que a vorticidade, ou os campos de vorticidade, eles conseguem nos mostrar o que acontece com o escoamento. Eles nos dão uma noção do escoamento no entorno desse obstáculo, certo? Portanto, se um escoamento turbulento é um escoamento onde há muitas estruturas instáveis, estruturas com várias escalas de comprimento, são escoamentos onde a vorticidade vai ser alta, certo? Porque vão aparecer várias tendências do fluido girar em torno de um eixo, ou seja, vários movimentos turbilionários, conforme a gente nota nesse filme, que mostra o escoamento em torno de um obstáculo retangular. Na sequência, nós vamos comentar acerca do espectro de energia cinética turbulenta, que é um diagrama, basicamente, que mostra a distribuição da energia cinética dentro dos diferentes escalas de comprimento de um escoamento turbulento. Nós vimos nos slides anteriores que quanto mais turbulento for um escoamento, mais instável ele é, e mais estruturas turbilionárias de diferentes escalas de comprimento ele terá, desde aquelas que são as maiores que surgem, que são as grandes escalas, até escalas praticamente microscópicas, que têm comprimento de escala muito pequeno, são as chamadas escalas dissipativas. Se nós observarmos esse diagrama aqui, esse gráfico, né, ele mostra variações de velocidade num jato injetado dentro de um fluido. É como se fosse um jato de água injetado na própria água, algo que a gente pode visualizar aqui, por exemplo, nesse filme aqui. Vamos ver. Certo? Então nós temos a injeção de um jato de fluido, e a injeção desse jato de fluido, obviamente, gera uma série de estruturas turbulentas no seu entorno. Temos aqui um escoamento instável, claramente instável, um escoamento turbulento, né? Então, é justamente aquilo que a gente vai visualizar naquele gráfico, só que aquele gráfico ele mostra diferentes cores que representam magnitudes, tamanho das velocidades de escoamento. Vamos lá para o gráfico para a gente já observar. Então veja que nesse diagrama a gente consegue identificar algumas estruturas turbilionárias. Aqui, por exemplo, a gente consegue identificar um turbilhão de grande escala, né? Um turbilhão de grande escala, e vai ter ali um certo comprimento de escala. Como ele é um dos maiores turbilhões, esses dois que aparecem aqui, que nós podemos observar, são os maiores turbilhões que aparecem nesse escoamento, eles vão ter escala de comprimento L maiúsculo.
que são as grandes escalas, são os maiores turbilhões que surgem nesse tipo de movimento, certo? Nós podemos observar aqui outros turbilhões de tamanhos menores, como esse pequeno turbilhão que vai surgir aqui. Ele já tem uma dimensão ou um diâmetro menor do que os que nós mostramos. Então ele tem uma escala de comprimento L minúsculo, que são as escalas de comprimento iniciais ou intermediárias. E vamos ter turbilhões microscópicos, como esses, cuja escala de comprimento é muito pequena, que seria aqui uma escala LD, uma escala dissipativa. São essas escalas que nós observamos aqui nessa parte do espectro de energia cinética turbulenta, certo? Então nós teríamos aqui a escala dissipativa para esses pequenos turbilhões praticamente microscópicos que aparecem aqui nas bordas do jato, ou seja, na região que divide a zona do jato com a zona onde a água está praticamente estagnada, onde a água está com velocidades baixas. Então, quais desses turbilhões têm mais energia cinética? Os grandes turbilhões, como estes, ou os pequenos turbilhões, como os dissipativos, que a gente nota aqui? Obviamente que os grandes turbilhões são portadores de maiores níveis de energia cinética, certo? E justamente o seu movimento, ele consegue transferir energia cinética para as escalas menores, para os turbilhões menores. Então, os grandes turbilhões induzem a formação de turbilhões menores, transferindo energia cinética para essas estruturas de menor escala. Então, há um sentido preferencial de transferência de energia cinética turbulenta dos grandes turbilhões para os pequenos turbilhões. Então, os grandes turbilhões induzem a formação de turbilhões menores. Há também um pequeno sentido inverso de transformação ou de transferência de energia. Pequenos turbilhões podem também transferir energia para os grandes turbilhões, mas essa transferência ela ocorre em grau menor. O sentido preferencial de transferência de energia é dos grandes turbilhões para os pequenos turbilhões. Veja que quando os turbilhões assumem escalas, diâmetros muito pequenos, são esses diâmetros LD, eles têm a sua energia cinética dissipada rapidamente. Veja que o diagrama ele muda a sua inclinação quando as escalas tornam-se muito pequenas, quando as escalas tornam-se dissipativas. Então há uma perda muito rápida da energia cinética, uma perda muito acentuada dessa energia cinética para os turbilhões muito pequenos, as escalas dissipativas. E essa dissipação, essa perda de energia cinética, ela ocorre graças à viscosidade do fluido, porque a viscosidade do fluido, vamos lembrar, é aquela propriedade que expressa a resistência de um fluido ao escoar. Então, ao tentar girar um turbilhão muito pequeno, ao tentar girar, como ele tem muito pouca energia cinética, a viscosidade do fluido não deixa praticamente ele girar e extingue o seu movimento, ou seja, dificulta o seu movimento de giro, produzindo a dissipação de energia quanto menores forem os turbilhões, certo? Então, a resistência imposta pela viscosidade dos fluidos dissipa mais acentuadamente a energia daqueles turbilhões muito pequenos que naturalmente já têm um nível de energia cinética muito pequeno. Então, eles não conseguem nem girar direito, a viscosidade do fluido já interrompe, já não os permite girar, dissipando, portanto, a sua energia. Então, veja, vamos aqui comentar outro aspecto, que quanto mais turbulento for o escoamento, ou seja, quanto mais instável for o escoamento, mais amplo será esse espectro de turbilhões. Ou seja, o seu espectro de energia cinética turbulenta ele vai ser mais largo, mais amplo, porque vão aparecer turbilhões de diferentes tamanhos, né? Estruturas turbilionárias dos mais variados tamanhos, desde as grandes escalas até as escalas dissipativas. Então, aparecerá uma gama muito grande de estruturas turbilionárias intermediárias entre as grandes escalas e as escalas dissipativas, quanto mais turbulento for um escoamento. Quanto menos turbulento for o escoamento, né, quanto menor for o grau de instabilidade desse escoamento, o espectro de energia ele vai se tornando mais estreito, menos largo.
certo? Aproximando mais ou menos o tamanho dos grandes turbilhões do tamanho dos pequenos turbilhões. Então, não há tantos turbilhões intermediários entre as grandes escalas e as escalas pequenas, as escalas dissipativas, se o grau de instabilidade do escoamento for pequeno, ou seja, essa largura do espectro de energia cinética turbulenta vai ser pequena quando o grau de turbulência é pequeno, mas vai ser muito ampla, muito grande quando o grau de turbulência de um escoamento for elevado. Então, uma das características do escoamento turbulento é que são escoamentos instáveis. Se nós pudéssemos observar linhas de corrente, dentro de um escoamento turbulento, por exemplo, o escoamento de um conduto forçado dentro de uma tubulação, a gente veria esses tipos de linhas de corrente altamente instáveis que se entrelaçam entre si. É justamente isso que nós verificamos aqui nessa figura. Se observarmos linhas de corrente instantâneas de um escoamento turbulento, então um escoamento altamente instável. Nesse diagrama em preto que a gente observa aqui, a gente tem, por exemplo, a distribuição de velocidade num determinado ponto desse escoamento. Vamos imaginar que a gente pegue, por exemplo, esse ponto aqui do escoamento, esse ponto que eu estou ilustrando aqui, esse ponto, tá? E a gente faça o registro da velocidade nesse ponto com o tempo. Como varia a velocidade nesse ponto com o passar do tempo? Esse registro seria dado por esse gráfico em preto que mostra a variação da velocidade com o tempo. Então, nota que a velocidade pontual neste ponto com o passar do tempo em segundos é uma velocidade que não é rigorosamente constante, é uma velocidade que oscila, graças ao alto grau de instabilidade verificado num escoamento turbulento. Então, vamos lembrar que aqui o escoamento é turbulento, estamos falando de turbulência nos fluidos. Certo? Então, o alto grau de instabilidade nesse escoamento turbulento produz oscilações das velocidades pontuais. Se nós analisarmos segundo por segundo, essas velocidades instantâneas elas não são exatamente constantes. E o que nós temos aqui é justamente a velocidade instantânea. Então, o que nós chamamos de U seria a velocidade pontual ao longo da direção x, seria essa velocidade aqui ao longo da direção x, que é a direção preferencial do tubo, mais uma velocidade pontual instantânea. Então, nós teríamos aqui uma velocidade pontual instantânea. Não sei por que está acontecendo isso aqui, mas vamos corrigir. Pontual instantâneo. Ou seja, para cada instante há uma variação dessa velocidade pontual, conforme nós podemos ver nesse diagrama. Se nós extrairmos uma média de todas essas velocidades em preto, que nós mostramos aqui, certo? Desde o instante inicial até o instante final, então veja que aqui o registro do gráfico é um registro de 60 segundos, ele vai desde o tempo 0 até o tempo 60 segundos, então ele é um registro feito em 1 minuto. Ao longo desse 1 minuto, onde as velocidades foram registradas, nós podemos extrair um valor médio desse perfil em preto. Esse valor médio é a velocidade média temporal, essa é a velocidade U-bar que aparece aqui, calculada por essa integral. Então, ela é a integral da velocidade instantânea em relação ao período, dentro do período onde essa soma, essa integração é feita, dividido pelo tempo total no qual o registro foi feito, certo? Integral de U dt, de T1 a T2, dividido pelo período, pelo intervalo de tempo T2 menos T1. Isso vai nos dar esse diagrama em azul, que é o diagrama de velocidade média temporal. Então, nota que a velocidade média temporal nesse escoamento que nós ilustramos, nesse escoamento específico que nós ilustramos aqui, é uma velocidade praticamente constante. Nós temos uma velocidade média temporal constante, mas ela é resultado de uma velocidade instantânea que oscila em torno dessa linha azul, ou seja, que oscila em torno da média, certo? Essa oscilação de velocidade em torno da média é o que nós chamamos de flutuação de velocidade. Então, o escoamento turbulento ele apresenta flutuações de velocidade em torno da velocidade média. Ele apresenta determinadas situações onde a velocidade instantânea está acima da velocidade média, conforme nós podemos ver nessa passagem do gráfico. Veja que nessa parte a velocidade instantânea é acima da média. Nessa parte, a velocidade instantânea está abaixo da média.
Nessa outra parte, a velocidade instantânea está acima da velocidade média. Nessa outra passagem, a velocidade instantânea está abaixo da velocidade média. Então, a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea, que nós notamos, a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea, dá a variável que nós chamamos de flutuação de velocidade, certo? Então, essa variável, o asterisco, não asterisco não, esse U com esse apóstrofo, né, esse U', seria a flutuação de velocidade. Então, as flutuações de velocidade são características dos escoamentos turbulentos. Os escoamentos turbulentos são os escoamentos que apresentam flutuações de velocidades, porque as velocidades oscilam em torno de um valor médio. É justamente isso que nós mostramos nesse gráfico em verde aqui embaixo. Veja que aqui as flutuações são positivas, né? Assumem valores positivos. Por quê? Porque a velocidade instantânea nessa posição está acima da velocidade média. Aqui as flutuações são negativas, porque a velocidade instantânea está abaixo da velocidade média. Então, quando a velocidade instantânea for maior que a velocidade média, né, a flutuação ela é uma flutuação negativa, positiva, né? Quando a velocidade instantânea estiver abaixo da velocidade média, essa flutuação ela vai ser uma flutuação negativa, né? Então veja aqui, ó, que nós até podemos inverter essa equação. Ela ficaria melhor escrita dessa maneira. Então eu vou até anotar isso aqui e destacar para a gente, ó. Vamos escrever essa equação de uma maneira melhor. A flutuação U', ela vai ser a velocidade instantânea menos a velocidade média. Quando a velocidade instantânea for maior do que a velocidade média, é o que a gente percebe aqui, nessa parte do diagrama, a flutuação é positiva, maior que zero. Quando a velocidade instantânea for menor do que a velocidade média, nós vamos perceber flutuações negativas, é o que nós observamos nessa passagem do diagrama, certo? Então, a fórmula seria melhor corrigida dessa maneira. Vamos riscar isso aqui. E a flutuação é calculada como sendo a diferença entre a velocidade instantânea e a velocidade média temporal, a média extraída no tempo. Portanto, uma característica dos escoamentos turbulentos é que são escoamentos que apresentam flutuações de velocidade. Certo, pessoal?